Graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir Vieira. Eu quero trazer mais uma vez uma palavra de Deus e sempre esperando que você receba com muita paz, com muito amor e que essa palavra venha edificar a sua vida. A palavra do Senhor está no livro de Atos, no capítulo 2. A palavra diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígida, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nesses termos: Varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não são embriagados, como vinde pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Amém? O livro de Atos é um livro escrito por Lucas, cerca de 62 anos depois de Cristo. Atos é uma obra do Espírito Santo na história do cristianismo. Atos é uma sequência da vida de Jesus nos evangelhos, registrando a disseminação do cristianismo de Jerusalém a Roma. É a iniciação da grande comissão de Jesus para formar discípulo em todas as nações. Atos relata que o Senhor ressuscitado continua a fazer e a ensinar através do Espírito Santo. Continua, não cessou. Jesus vive. O Espírito Santo, ele habita em você. Tudo tem início no dia de Pentecostes. Porque ali a palavra diz que eles estavam como reunidos, Eles estavam reunidos, a palavra está dizendo lá, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar, com o mesmo objetivo, com a mesma unidade, perseverando, respeitando o limite de cada um. E todos anelavam, pelo batismo do Espírito Santo, que sabia que viria poder. E a palavra diz, de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuído entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Ou seja, a ação do Espírito Santo individualmente, para cada um.
Porque, sabe, porque eles estavam ali nessa ânsia, porque ali em oração e nessa esperança, porque havia uma promessa. Havia uma profecia de Joel a ser cumprida e essa foi a data inicial desse cumprimento. Quando começa, né, tudo, como eu acabei de ler, apareceu línguas de fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse, segundo o Espírito. Todos ficaram perplexos com o que estava acontecendo e alguns até zombaram, conforme nós lemos aqui. E eu tenho que te dar um aviso, meu amado, minha amada. Nunca zombe das coisas de Deus. Os dons não cessaram, os milagres não cessaram. Nunca zombe de Deus e também nunca brinque com as coisas de Deus. Se tem dúvida, vai estudar a palavra. Veja que Pedro, eles ficaram ali perplexos, sem entender o que estava acontecendo. O que Pedro faz? Pedro faz um discurso sobre o ocorrido. Aí ele vai e mostra que havia uma promessa lá no livro de Joel. Havia uma promessa. Havia algo que eles precisavam entender. Por que eles estavam falando as línguas das pessoas que estavam ali, de várias nações? Como ele diz aqui, de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha e tantas outras cidades vão falando, e eles ficam perplexos com aquilo. E Pedro, com autoridade, a partir do momento que o Espírito Santo age em você, ele também vai te dar autoridade. E aí, Pedro, ele fala com muita autoridade e as pessoas perguntam, lá no versículo 37 desse mesmo capítulo, eles falam assim: ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos. Pastor, o que eu faço para ter o Espírito Santo em mim? Primeiro você se arrependa dos seus pecados. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo, naquele dia de quase 3.000 pessoas. A ação do Espírito Santo, ela não para aqui. Olha como ele fala, presta atenção. Salvai-vos dessa geração perversa. Ele mostra, pois para vós outro é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, para outras gerações, aqueles que estão vindo. E a pergunta dessas pessoas é a mesma pergunta que muitos falam para mim: pastor, o que eu faço para ser salvo? Arrependa-se. Primeiro você se arrepende, em seguida aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. A ação do Espírito Santo continua nos nossos dias. Afinal de contas, gente, nós somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Então nós temos que entender que nós não podemos entristecer o Espírito Santo, nós temos que alegrá-lo. Alegre-o. Faça da sua vida um altar permanente. Faça da sua vida um altar. Pare de julgar, pare de condenar, pare de mentir, pare de blasfemar, pare de usar o nome de Deus em vão. Porque se você pergunta para todo mundo: eu creio, eu tenho fé, mas no quê? Como? Como adorá-lo? Adorar a Deus não pode ser de qualquer jeito. Não pode. Você tem que saber adorá-lo. Você tem que ter convicção de quem você é. Faça a sua vida um altar permanente. O dom de línguas, ele vai te edificar incrivelmente. Ele vai te edificar.
Quando você começar a aprender, se for batizado e você entender que você tem o dom de línguas, você vai orar para você. Não é para você orar para um monte de gente, não. A não ser que onde houver a interpretação. Mas é outro tema isso. Hoje eu quero mostrar para você que Deus nos deu essa ferramenta incrível para te edificar, para fazer você crescer. E volto a falar, não brinque com os dons que Deus está derramando sobre você, ou sobre seu amigo, sobre alguém. Busque os dons com zelo, assim como eles buscaram lá em outrora, lá em Pentecoste. Então eu quero que hoje, você que está me ouvindo, ore para ser batizado no Espírito Santo. Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Coloque seu coração verdadeiro perante Deus e busque esse dom. Busque os dons com zelo. Senhor, derrame sobre mim os dons que o Senhor achar necessário. Você viu que a palavra diz que o Espírito derramava conforme a vontade do próprio Espírito Santo. Então deixa Ele vir. Deixa Ele tocar em você. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele que você tenha comunhão com Deus e Ele hoje, se você orar por isso, você vai ser batizado no Espírito Santo. Vá lá, fecha a porta do seu quarto. Comece a orar e peça, Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. E você vai ver que Ele virá sobre você. Mas você tem que estar arrependido dos seus pecados de verdade. Você tem que realmente ter Jesus no seu coração. Você tem que acreditar com fé quem é Ele. Que os dons estão aí. Que Deus quer que você use esses dons para você poder curar, para você poder profetizar. Enfim, para você fazer a obra de Deus, não a sua obra, a obra do Senhor. Para você começar a ver os milagres acontecendo, os milagres que são a operação de Deus, Deus operando todos os dias nas nossas vidas. Que Deus venha te abençoando, meu irmão, minha irmã, e que você seja hoje batizado pelo Espírito Santo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.